Gente, olha, apesar aí do clima já muito quente, oficialmente o verão começou hoje às 9 da manhã. E hidratar o corpo é necessário o ano inteiro, não é mesmo? Mas nesta época, os cuidados precisam ser redobrados. O corpo humano é constituído em 60% por água. Sobre esses riscos da falta de hidratação, eu converso com a gastroenterologista e nutróloga Christian Kelly. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Obrigada aqui pela sua presença. A gente aí pertinho do Natal, né? Com essa decoração bonita, incendida pela Dadalto, os meninos. Vão aproveitar, que é bom que eles vão aproveitar essa informação a respeito da hidratação, que é um nutriente vital. Mas qual a função A dele? água... Para as pessoas poderem ficar mais claro, né, doutora? Como o nosso organismo ele é composto 60%, 60% a 70% de água, nós precisamos de água para todas as reações do organismo. Desde reações mais simples de respirar até pensar. O cérebro precisa de água, as células precisam de água para funcionar. A água é um elemento que traz equilíbrio ao corpo, que traz a função de resfriar. Grande parte do nosso sangue é composto, se não das células sanguíneas, o restante de plasma que vem, depende da hidratação, depende da água. Então, o nosso organismo... Isso é um combustível vital, posso falar isso? Exatamente, pode falar que é... Doutora, os médicos, assim como a senhora, indica sempre tomar 2 a 3 litros por dia. Eu queria fracionar esses 2, 3 litros por dia. Como ficaria, para ser até mais fácil, para quem tem dificuldade de tomar água, guardar isso e, se policiar? Uma maneira fácil de entender seria 1 copo de água no máximo a cada 2 horas. Então, ficaríamos isso para quem fica acordado aí durante 16 horas. 16 a 18 horas daria para tomar tranquilamente. Se lembrar de tomar 1 copo de água a cada 1 hora, 2 horas, você está atingindo a cota mínima, está se hidratando, está evitando de ingerir excesso, uma quantidade muito grande de líquido. Vai lá, vou tomar 3 copos de água de uma vez só. Não tomei água, vou lá, vou tomar 3 copos de água. Vai dar uma distensão gástrica, vai dar um desconforto gástrico. Não é por aí. Então, é fracionado ao longo do dia porque o organismo precisa. Quando a gente respira, a gente utiliza a água. Quando a gente transpira, a gente perde água. E nesse período agora que esse calor intenso, quem não está transpirando e muito? É verdade. Agora, doutora, para ficar até um pouco mais claro para quem está nos assistindo, quando a gente fala que a água é vital, quais são as consequências, né, dessa falta de hidratação? Qual é o problema e o primeiro problema mais comum com a falta de hidratação? O primeiro problema mais comum, que às vezes a pessoa não percebe, é a diminuição do raciocínio, dores de cabeça, lentidão do organismo. É mesmo? Chega até esse ponto? Chega que ser o ponto mais leve, começa a desidratação. Aí pode chegar ao ponto, quando a pessoa começa a ter sede, boca seca, é porque já acionou a defesa do organismo, centro da sede cerebral, é porque já está havendo uma desidratação. Então, a gente não vai esperar diminuir o volume urinário, não vai esperar a pele ficar feia, seco, o cabelo ficar seco e ter as outras consequências que seriam diarreia, mal-estar, vômito, que seria a desidratação mais grave, que deveria ir para o hospital receber uma hidratação minuciosa sobre cuidados médicos. Doutora, eu tenho uma pergunta aqui da Rosângela Farias de Vila Velha. Ela pergunta, quando suamos, perdemos muito líquido? Precisamos repô-lo como? Quando nós suamos, assim, no dia a dia, o normal, sem atividade física, nós perdemos em torno de 500 a 600 ml de líquido durante o dia na transpiração. É quase o litro. Na perspiração, exatamente. Então, por isso que de onde a gente sai um pouco desses 2 litros, 2 litros e meio? A gente calcula em torno de 1,5 litro da urina, né, da formação de urina. Seria mais ou menos em torno de 500 a 600 ml, perde pela respiração. É mesmo? Perde. Quando a gente respira, a gente produz água. Produz o gás carbônico e água. E seria também na transpiração em torno de 500 a 600. Então, se você for pensar, daria uns 2.500 litros, 2 litros e meio. Aí tem que aumentar muito mais. Para quem malha, o ideal seria tomar a cada 15 minutos, começou o exercício físico, a cada 15 minutos, em torno de 250 a 300 ml de líquido. Cada 15, 20 minutos. O suco e um isotônico, ele realmente pode substituir a água? No caso de pessoas que malham, o isotônico pode sim, tá? Nas pessoas que não praticam atividade física não há necessidade, porque o isotônico ali, ele tem carboidrato, ele tem açúcares e tem os minerais. Então, às vezes, não há necessidade, a pessoa não está perdendo isso. Agora, o suco pode sim
ajudar nessa hidratação, até para poder a pessoa não conseguir, não consigo tomar 2 litros de água, acho muito sem graça. Pode dividir, não falar que vai substituir tudo por suco, mesmo porque acaba adoçando demais e o açúcar em excesso também faz mal por vários outros motivos. Então, o ideal é a água mesmo, nós temos água de coco. Então, que também é uma ótima solução. É uma ótima solução. Fabiana de Jardim Camburi, ela pergunta se é verdade que anticoncepcionais, terapia de reposição hormonal e antihipertensivos não alcançam o devido sucesso em virtude da baixa ingestão de água. Não. Isso pode ser verdade? Não, não tem nada a ver. Não, né? Não tem nenhuma ligação. Não tem nenhuma ligação. A Marta Aguiar pergunta, quando vou à praia sempre esqueço de beber água. O que devo fazer nessas situações? Ou levar sua garrafinha de água ou beber uma água de coco. Não pode esquecer, porque você está aumentando a sua taxa de transpiração. Você está debaixo do sol, apesar de você estar lá deitadinha debaixo do sol, não está fazendo atividade física, você está vendo uma troca maior de calor. E é bom hidratar ainda um pouco mais antes Um pouco mais, com certeza. Doutora, é um termômetro também analisar, observar a cor da urina? Com certeza, é o principal. A gente orienta muito, inclusive, quando o paciente tem uma necessidade maior, por exemplo, um cálculo renal, precisa beber um pouco mais de água, a gente fala assim, você vai saber que você bebeu a quantidade certa de água quando você for ao banheiro. Se a urina estiver alaranjado, amarelo escuro, tá desidratado. Pode sair daí e já ir direto para o bebedouro. Agora, não vale olhar também a cor dessa urina quando acorda, Com certeza, porque você ficou um período realmente dormindo, não ficou bebendo água. Agora, durante o dia, vale sim, a urina tem que estar clara, um amarelo bem clarinho, de preferência branca, translúcida, pálida. Isso não é doença, é o ideal. Então tá bem, eu tô tomando pouca água. Eu tomo bastante, mas eu não tô tomando o suficiente. Bom saber porque vai aprender. Doutora, muito obrigada aqui por toda a sua fala, por todas as sugestões. Olha, um Feliz Natal. Deus te abençoe. Pra vocês também, muito obrigada, um bom trabalho. Obrigada.